Salve nerds, galera, no vídeo de hoje One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas consequências do arco de Impel Down. Nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu aí após, essa fuga em massa de Impel Down. Tivemos várias consequências pesadas aí. E também eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Crocodile especificamente, porque no episódio 970 de One Piece nós podemos ter tido aí uma confirmação de que o Crocodile escondia mais do que aparentava, tá? Enfim, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos primeiramente falar sobre o Barba Negra, porque o Barba Negra, acho que uma das grandes consequências aqui é de que ele acaba invadindo o nível 6 de Impel Down e recrutando uma galera para o bando dele, enquanto promovia ali um Battle Royale, vai no nível 6 de Impel Down. Mas tem mais coisa aqui, por quê? Tem muita gente do nível 6 de Impel Down que não morreu nesse Battle Royale que o Barba Negra promoveu. Tem gente que esperou uma oportunidade para conseguir escapar do nível 6 de Impel Down e fugir da prisão mesmo, sabe? Depois ali, porque o Barba Negra, ele acaba confrontando o Magalhães na fuga dele. Depois que ele que ele quer sair de Impel Down, o Magalhães acaba enfrentando ele e perde. A gente não sabe o que aconteceu exatamente na luta entre eles, mas a gente sabe que o Magalhães perdeu e ele quase morreu espancado, inclusive, para o Barba Negra. Eu imagino que o Barba Negra não tenha lutado sozinho, que era meio complicado de segurar o Magalhães. Não era muito simples de lidar com ele solo, não. Mas ele tinha uma galera de respeito, do lado dele nesse momento. Então até faria bastante sentido que ele não tenha lutado sozinho. Mas enfim, o Magalhães sobreviveu ao ataque, mas isso abriu brecha para que outros prisioneiros acabassem escapando de Impel Down. Não foi só o pessoal que estava com o Ruffy e nem foi só esse pessoal que estava com o Barba Negra. Teve outros prisioneiros, inclusive do nível 6, mas também de outros andares, que acabaram escapando aí, aproveitando essa confusão toda para fugir, tá? Aliás, eu deixo aqui uma referência bem interessante, que enquanto tava rolando, essas fugas aí de Impel Down, um personagem secundário que a gente vê lá em Dressrosa, que é o Jean Angor, ele acaba... Ele vira tipo um caçador de recompensa, igual como o Zoro era antigamente, e ele fica famoso justamente por caçar esses criminosos que fugiram de Impel Down. Ele acaba capturando vários criminosos que escaparam de Impel Down. Esse cara era bem interessante, cara. Pena que ele não foi tão bem apresentado, Ele ficou ali meio que só na vamos dizer assim, adjacente ao que estava acontecendo lá em Dressrosa. Mas foi bem interessante aí que ele recapturou vários desses caras que fugiram de Impel Down depois daquela confusão toda. E bom, como é que o governo mundial lidou com essa situação? Da pior maneira possível. Por quê? Pra quem lembra, o pessoal do nível 6 de Impel Down é um grupo de pessoas que o governo quer que o mundo esqueça que essas pessoas existiram. Ou seja, quem tava lá não é pra ser revelado mais pra ninguém, Essas pessoas têm que desaparecer pro mundo, Então o que o governo faz? Eles tentam abafar o incidente de Impel Down de algum jeito. O melhor jeito que eles tiveram ali pra lidar com a situação é aproveitar que o Magalhães estava quase morto, para depor ele do cargo de diretor. Ele volta ali para um cargo abaixo e eles promovem o Hannibal como diretor de Impel Down, que era o que ele queria tanto, E acabou que ele se tornou então o diretor de Impel Down. E o Hannibal, ele faz com que o Magalhães ele fique cuidando da parte de baixo de Impel Down de novo. Lembra que eu falei que ele já tinha uma base lá no nível 5 quando o Shiryu era o diretor? Então, ele voltou para os andares de baixo de Impel Down e de lá ele não vai sair, cara. Então, meio que ele tá preso em Impel Down, por assim dizer, O Magalhães tá meio que preso lá em Impel Down e ninguém vai saber, aparentemente, oficialmente, de tudo que aconteceu. E o Magalhães queria receber a culpa, assumir a responsabilidade pelo que aconteceu, mas o governo mundial, foi mais rápido, foi mais inteligente, sagaz e prendeu ele lá dentro. Além disso, por falar em prender alguém em Impel Down, o Bon Clay, ele ainda tá em Impel Down, ele ainda está vivo, vale mencionar aqui. Ele está vivo depois desse incidente todo, depois dele enfrentar o Magalhães no final ali de Impel Down, que a gente também não vê como é que é essa luta, mas ele consegue escapar e ele vira a rainha da Terra New Kama, que tá lá no 5.5, no andar 5.5 também. Uma coisa que eu gostei de descobrir
sobre essa parte aí da história dos Newcomers é sobre o Morley, né? Que foi ele que fez aqueles buracos que os Newcomers acabam encontrando ali, que ligam todos os andares de Impel Down. Bem interessante. E, cara, bem legal de ver que o Morley já meio que... ele já tava meio que sendo apresentado aqui aos pouquinhos, né? Bem louco. É um personagem que nem aparece tanto assim em One Piece, mas a gente vê aí que ele é pelo menos inteligente e capaz de escapar de uma prisão desse porte sozinho. E ele é um gigante, cara. Como é que ninguém deu falta dele, tá ligado? Sei lá, o pessoal achou que ele morreu ou algo assim. Sei lá, muito bizarro. Mas, enfim. Além disso, também tem aqui vamos dizer assim, o que acontece com o Sengoku e o Garp. Por quê? Depois da guerra de Marineford, o Sengoku descobre o que aconteceu em Impel Down, descobre o que aconteceu com o Magalhães, que o governo mundial tentou abafar o caso, ele descobre tudo isso. E isso faz com que ele e o Garp deixem o cargo. Isso é muito interessante, principalmente por parte do Garp, né? O Sengoku, ele deixa a vaga aberta, o interessante é isso, né? Que ele deixa a vaga aberta para que o Akainu ou o Aokiji assumissem o posto. Aí tem aquela briga lá em Punk Hazard, que a gente já conhece. O Garp é mais interessante, por quê? Apesar de ter enfrentado o Ruffy em Marineford, apesar da morte do Ace, ele ainda assim gostaria de continuar como vice-almirante, porque pra ele estava fazendo o que era certo. Lembra que o Garp, ele tem muita fé na Marinha, ele acredita que o que ele está fazendo é o certo, de que a Marinha é o lado certo da história, de que não está acontecendo nada de errado exatamente na Marinha. E esse incidente de Impel Down foi a única coisa que fez ele realmente questionar as ações da Marinha, porque a Marinha não fez nada para impedir o governo mundial de silenciar o pessoal sobre o incidente de Impel Down, não fez nada. Isso deixou o Garp tão triste que ele acabou deixando o cargo dele também, junto com o Sengoku. Bem louco, né? Mas apesar deles terem deixado seus postos, eles ainda existem na Marinha, eles ainda estão trabalhando ali, principalmente criando uma nova geração de fuzileiros navais. O Sengoku, ele fica ali como uma espécie de consultor, né, explicando sobre o passado e tal para os fuzileiros navais, embora o Akainu não queira muito que ele faça isso, né? E o Garp, primeiramente, ele volta para aquela vila onde o Ruffy foi criado, que é a vila, acho que é Fuchsia que fala, ou é Fuxia, alguma coisa assim. E acontece então que ele fica ali protegendo a ilha, porque depois que o Barba Branca, antes do Barba Branca morrer, ele cria uma nova geração de piratas falando que o One Piece é real. Isso motiva mais pessoas a se tornarem piratas. Então o Garp, ele vai pra lá, pra East Blue, pra proteger o lugar de potenciais ameaças, aí, de potenciais novos piratas que venham a existir. E aí nós temos aquela cena onde a Dadan mete a porrada no Garp, né, com razão, porque deixou o Ace morrer, né, ele não fez nada pra impedir. E a Makino interrompe dizendo que o Garp está sofrendo, né, mas a Dadan responde que o Ruffy está sofrendo mais do que ele. E assim, não tô falando aqui que o Garp não foi afetado, né, pela morte do Ace, muito pelo contrário, ele tá sofrendo de fato com o que aconteceu. Mas ele ainda acredita que ele deveria estar mantendo esse posto de vice-almirante. Ele ainda acha que ele ainda deve representar a Marinha, sabe, nesse momento. Ele só toma a decisão de abandonar a Marinha depois que o Sengoku fala pra ele o que aconteceu lá em Impel Down, com o governo mundial encobrindo as coisas e tal. Foi isso que realmente partiu o coração do Garp ao ponto dele chegar e falar: pô, realmente a gente tá fazendo coisa errada, não concordo com isso, eu tenho que sair. Mas até então ele acreditava que ele estava fazendo isso pelo bem da Marinha, né? Porque o Ace é só um pirata, ele era um fora da lei e tal, ele tinha que ser punido, infelizmente, acontece. Mas aqui, quando ele vê que o governo mundial tem as suas tramóias, é quando ele realmente tem esse baque de, poxa, realmente, nós estávamos errados, né? A gente fez besteira, sabe, em algum momento aqui. Então é onde realmente ele toma essa decisão, e ele se aposenta afinal. E depois ele ainda volta ali e fica com a Marinha, ele trabalha escoltando ali o Rei Netuno, né, lá durante a Revelry e tal. Então ele ainda existe ali, ele ainda faz as coisas dele, mas ele não é mais um vice-almirante oficialmente, né, ele deixou o posto dele. Também tem uma parada aqui muito interessante que é sobre o despertar das Akuma no Mi, né, que o Crocodile fala durante os eventos aqui sobre o despertar, no caso das Zoans, que eles são muito mais fortes
e se recuperam muito mais rápido das lutas que eles têm. E de fato isso foi um problema recorrente, né, durante o arco. Foi bem interessante ali de ver. E a gente também descobrirá mais pra frente que outras Akuma no Mi podem despertar de maneiras diferentes, né, cada um do seu jeito. Tô doido pra ver como é que seria um despertar de uma Logia. Não sei se a gente chegou a ver em algum momento, eu acho que não. Mas seria bem interessante de ver aí como é que seria um despertar de uma Logia, por exemplo. Da Paramécia a gente viu, né, lá com o... tanto com o Doflamingo quanto com o Katakuri, né? Então, assim, a gente sabe que existem despertar de outras frutas também. Não é só a Zoan que tem essa capacidade. E a gente já viu já algumas Paramécias fazendo, né? Agora falta a gente ver aí potencialmente uma Logia também com essas características aí interessantes, né? E bom, falando ainda sobre o Crocodile, né? Nós temos aqui justamente uma briga, um ranço que ele tem com o Barba Branca, porque o Barba Branca, quando o Crocodile ainda era um pirata e ele chegou no Novo Mundo, ele foi recepcionado justamente pelo Barba Branca. Ocorreu uma luta entre o bando dele e o Barba Branca, e o Barba Branca ganhou, levou a melhor. E ele não aceita isso até hoje, o cara é vingativo pra cacete, porque até hoje o cara não engole isso. E depois da fuga ali, que ele acaba ajudando o Ruffy a escapar, ele, quando chega lá em Marineford, ele, na primeira oportunidade que ele tem, ele tenta atacar ali o Barba Branca, né? Bem louco. Enfim, o cara esse é vingativo, na moral. Esse aí bebe veneno no café da manhã, na boa. Mas o que realmente eu queria falar aqui sobre o Crocodile é sobre aquela conversinha que a gente tem com o Ivankov. Porque a gente vê o Ivankov falando que o Crocodile tinha que ajudar, né, na fuga de Impel Down, porque o Ivankov conhecia o segredo do Crocodile, né, e que ele poderia revelar ali se ele não cooperasse. E bom, muita gente questiona aí qual era esse segredo, né? Um dos mais famosos é de que talvez o Crocodile fosse uma mulher, já que ele tem ligação com o Ivankov, né? Eles se conheceram em um dado momento quando o Crocodile ainda era um novato, vamos dizer assim, na pirataria, né? Ou talvez ele esteja um novato até nos Revolucionários, porque a gente não sabe exatamente aonde ele estava ali quando o Ivankov chama ele de novato, mas potencialmente é da pirataria, tá? Mas enfim, o que chama a atenção aqui é que esse ponto fraco, existem vários argumentos, né? O da água eu não acho que seja isso, porque, cara, usar água contra o Crocodile ali em Impel Down seria um erro catastrófico, né? Sei lá, vai quebrar parede pra molhar o cara, é meio idiota fazer isso, né? Então não acho que seja esse o caso. Eu acredito que ele seja mulher mesmo. Eu acho que em algum momento o Crocodile era uma mulher e o Ivankov transformou ele em um homem, sabe? E dá a entender isso no episódio que a gente teve do anime recentemente, 970, que a gente vê ali vários personagens, né, de One Piece vendo ali a execução do Gold Roger, e o Crocodile era um deles. Só que o Crocodile não aparece de frente, de maneira nenhuma. De todos os personagens que aparecem de frente, ele não aparece. Por quê? Provavelmente, visualmente, ele deve ser uma mulher, né? Então o Oda quis guardar isso aí mais pra frente, né? Quer deixar isso aí pra mostrar um pouco mais pra frente. Eu acredito que seja isso, acho que agora não tem muito do que duvidar. E assim, só tô esperando mesmo o Oda confirmar, porque no anime meio que já deu a entender isso aí, né? Não tem por que esconder a cara do Crocodile nesse primeiro momento, né? A não ser que tivesse algo muito importante sobre o rosto do Crocodile, no caso de que ele seria ali uma mulher, né? Nesse caso. Mas enfim, fica aí o questionamento, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Valeu, nerds. Fui!